Controlar as emoções é uma habilidade essencial em todas as áreas da vida, mas, no campo financeiro, ela ganha um peso ainda maior. Para jovens adultos, que muitas vezes estão lidando com sua primeira independência financeira, o impacto de decisões emocionais pode ser significativo. Imagine a seguinte situação: você está em uma loja, vê um produto que todo mundo está comentando nas redes sociais e decide comprá-lo mesmo sabendo que aquilo vai comprometer seu orçamento do mês. Esse tipo de comportamento, impulsionado por pressões sociais e emocionais, pode parecer inofensivo em curto prazo, mas traz consequências acumulativas que dificultam uma base financeira sólida. Os números ajudam a entender melhor o problema. Pesquisas mostram que indivíduos entre 18 e 30 anos estão entre os mais suscetíveis a gastos impulsivos e decisões financeiras erradas, frequentemente motivados por comparações sociais. Essa faixa etária é marcada pela busca de pertencimento e validação, o que pode criar um ciclo perigoso de consumo emocional. Este vídeo tem como objetivo não apenas identificar esses padrões de comportamento, mas também propor soluções práticas que permitirão a você dominar suas finanças com inteligência emocional. Controlar suas emoções não significa reprimi-las, mas sim entender como elas influenciam suas decisões e como transformar esse conhecimento em vantagem. Ao longo deste conteúdo, abordaremos os fatores emocionais que impactam as finanças, exploraremos como o consumo emocional afeta sua saúde mental e financeira, e apresentaremos estratégias aplicáveis para evitar o efeito bola de neve. A promessa deste vídeo é clara: ajudar você a identificar e superar comportamentos financeiros prejudiciais, construindo uma vida financeira mais equilibrada e consciente desde já. Pronto para transformar a forma como você lida com dinheiro? Vamos mergulhar fundo neste tema essencial, começando por entender o que é o consumo emocional e como ele pode se tornar uma armadilha perigosa. Todos nós já passamos por momentos em que nossas emoções guiaram decisões que, em retrospectiva, não foram as melhores. No campo financeiro, esse fenômeno é chamado de consumo emocional, quando gastamos dinheiro não por necessidade, mas para suprir desejos ou aliviar sentimentos como ansiedade, estresse ou até mesmo pressão social. Para muitos jovens, o consumo emocional é um reflexo natural das demandas sociais da modernidade, potencializado pelo impacto das redes sociais. Imagine o seguinte cenário: você vê seu círculo de amigos constantemente compartilhando experiências incríveis, viagens, gadgets novos ou aquele restaurante badalado da cidade. Mesmo que não esteja planejado, surge um desejo de participar disso, alimentado pela necessidade de pertencimento e validação. De repente, você está comprando algo caro ou gastando em experiências apenas para se encaixar. Mas o que parece uma solução momentânea para aliviar a insegurança, muitas vezes traz consequências duradouras para sua saúde financeira. As redes sociais são catalisadoras desse ciclo, criando uma ilusão de que todos estão vivendo uma vida perfeita e cheia de realizações materiais. Isso pode levar ao que os psicólogos chamam de comparação social ascendente, em que você se sente inferior ao se comparar com outros. O resultado? Decisões impulsivas, como gastar em algo que não era prioritário, apenas para tentar acompanhar os outros. Mas o impacto do consumo emocional vai muito além do bolso. A busca constante por alívio emocional através de compras pode gerar um ciclo perigoso. Primeiro, vem o prazer instantâneo da aquisição. Logo depois, surge o arrependimento. Será que eu precisava mesmo disso? Como vou pagar essa conta agora? Esse arrependimento gera ansiedade, que, por sua vez, pode levar a mais gastos impulsivos como forma de compensação. É o chamado efeito bola de neve, no qual uma pequena decisão mal pensada se transforma em uma montanha de problemas financeiros. Além disso, os danos não são apenas financeiros. A constante necessidade de gastar para compensar emoções cria uma dependência psicológica que torna cada vez mais difícil sair desse ciclo. Com o tempo, isso pode afetar até mesmo relacionamentos pessoais, já que dívidas e frustrações acumuladas se tornam fontes de tensão. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Ao entender como suas emoções estão relacionadas ao consumo, você começa a recuperar o controle sobre suas finanças e sobre si mesmo. No próximo capítulo, exploraremos como o ciclo financeiro e emocional se forma e o que você pode fazer para interrompê-lo antes que ele cause danos maiores. O consumo emocional não é um evento isolado. Ele faz parte de um ciclo mais amplo que conecta nossas emoções às nossas finanças. Esse ciclo é formado por 4 etapas principais: o gasto impulsivo, o arrependimento, a ansiedade financeira e, por fim, a repetição do comportamento. Compreender como esse processo funciona é essencial para interrompê-lo e recuperar o controle sobre suas decisões financeiras. Gasto impulsivo.
O estupim. Tudo começa com um gatilho emocional, como estresse, tristeza ou até mesmo um momento de euforia. Esses sentimentos levam você a buscar uma solução imediata, algo que alivie ou intensifique a emoção momentânea. Para muitos, o consumo se torna essa válvula de escape. Um exemplo clássico é aquele dia difícil no trabalho que termina com uma compra inesperada para se recompensar. O problema é que, muitas vezes, essas decisões não são fundamentadas em necessidades reais. Você compra não porque precisa, mas porque sente que aquilo vai preencher um vazio ou aliviar uma pressão. E, na maioria dos casos, o alívio é apenas temporário. O arrependimento, a reação tardia. Após o gasto, geralmente surge uma percepção desconfortável. Eu realmente precisava disso? Esse arrependimento é uma reação natural, especialmente quando a compra não corresponde à expectativa emocional que motivou o ato. O arrependimento financeiro não é apenas uma questão prática, mas também psicológica. Ele traz consigo um peso emocional que pode desencadear uma sensação de fracasso ou falta de controle. Quanto mais vezes isso acontece, maior é o impacto na autoestima, o que alimenta a próxima etapa do ciclo. Ansiedade financeira. O resultado inevitável. Com o acúmulo de arrependimento e gastos impulsivos, surge a ansiedade financeira. Esse estado é caracterizado por preocupações constantes sobre como pagar contas, lidar com dívidas ou equilibrar o orçamento. A ansiedade financeira afeta diretamente sua saúde mental, trazendo sintomas como insônia, irritabilidade e dificuldades de concentração. E quanto mais você tenta ignorar ou compensar essa ansiedade com novos gastos, mais profunda ela se torna, fortalecendo o ciclo. Repetição do comportamento, o retorno ao início. Infelizmente, a ansiedade e o estresse gerados pelas decisões financeiras impulsivas frequentemente levam de volta ao ponto inicial, outro gasto impulsivo. Isso acontece porque o consumo emocional oferece um alívio rápido, mesmo que temporário, e acaba sendo usado como uma forma de fugir dos problemas financeiros. Com o tempo, esse padrão se consolida, criando o que chamamos de efeito bola de neve. Pequenos gastos se transformam em dívidas acumuladas, que, por sua vez, intensificam a ansiedade e o arrependimento, perpetuando o ciclo. Quebrando o ciclo. A boa notícia é que, ao entender como esse ciclo funciona, você pode começar a interrompê-lo. Identificar os gatilhos emocionais que levam ao gasto impulsivo é o primeiro passo. Em seguida, é preciso adotar estratégias práticas para lidar com esses sentimentos sem recorrer ao consumo. No próximo capítulo, vamos falar sobre como a inteligência emocional pode ser usada para não apenas quebrar esse ciclo, mas também transformar sua relação com o dinheiro de maneira duradoura. A inteligência emocional é uma habilidade poderosa que vai muito além dos relacionamentos interpessoais. Quando aplicada às finanças, ela se torna uma aliada indispensável para manter o equilíbrio entre emoções e decisões. Afinal, grande parte dos problemas financeiros não está relacionada à falta de conhecimento técnico, mas sim ao impacto emocional que molda as escolhas que fazemos todos os dias. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar suas próprias emoções, além de influenciar positivamente as interações com os outros. No contexto financeiro, isso significa entender como sentimentos, como medo, euforia ou ansiedade, afetam suas decisões econômicas. Existem 4 pilares principais da inteligência emocional que podem ser aplicados diretamente às finanças. Autoconsciência. Identificar como emoções específicas influenciam suas decisões financeiras. Autocontrole. Saber gerenciar essas emoções para evitar reações impulsivas. Automotivação. Estabelecer e manter o foco em objetivos financeiros de longo prazo. Empatia e relacionamentos. Reduzir a influência da pressão social ao compreender o que realmente importa para você. Reconhecendo gatilhos emocionais. O primeiro passo para aplicar a inteligência emocional é identificar os gatilhos que levam ao consumo emocional. Esses gatilhos podem variar de pessoa para pessoa, mas incluem situações comuns como estresse no trabalho, comprar algo para se recompensar. Comparação social. Sentir-se pressionado ao ver amigos gastando com luxo ou experiências caras. Momentos de euforia. Tomar decisões financeiras impulsivas, como investir sem planejamento. Reconhecer esses momentos não é sobre reprimir as emoções, mas sim sobre aceitá-las e tomar decisões conscientes. Controlando as emoções durante decisões financeiras. Depois de reconhecer os gatilhos, o próximo passo é aprender a controlá-los. Aqui estão algumas estratégias práticas.
Regra da respiração consciente. Antes de fazer qualquer compra significativa, pare, respire fundo e reflita sobre o impacto dessa decisão no longo prazo. Uso de listas. Sempre mantenha uma lista de prioridades financeiras. Isso ajuda a diferenciar o que é essencial do que é supérfluo. Evite decisões financeiras em momentos de alta carga emocional. Espere que as emoções se estabilizem antes de tomar grandes decisões, como investimentos ou compras importantes. Automotivação e objetivos financeiros. A automotivação é essencial para manter o foco em suas metas financeiras. Sem uma conexão emocional com essas metas, é fácil desviar-se do caminho. Crie um quadro de visão financeiro. Visualize o que deseja alcançar, seja uma viagem, um imóvel ou a eliminação de dívidas. Divida grandes metas em pequenos passos. Isso reduz a sensação de sobrecarga e permite celebrações ao longo do caminho, mantendo a motivação. A influência da pressão social. Outro componente importante da inteligência emocional é reduzir o impacto da comparação social. Para isso, você pode selecionar conscientemente os conteúdos que consome, reduza o tempo em redes sociais ou siga perfis que promovam hábitos financeiros saudáveis. Desenvolver sua própria definição de sucesso. O que realmente importa para você, em vez de seguir padrões ditados por outros. O poder da inteligência emocional nas finanças. Quando aplicada, a inteligência emocional ajuda você a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com seus objetivos, transformando sua relação com o dinheiro. Ao aprender a gerenciar emoções, você evita o efeito bola de neve e se posiciona para alcançar uma vida financeira mais equilibrada. No próximo capítulo, vamos explorar estratégias ainda mais práticas para evitar o consumo impulsivo e consolidar hábitos financeiros saudáveis. Controlar o consumo emocional exige mais do que apenas consciência. É necessário adotar estratégias práticas que ajudem a transformar o hábito de gastar impulsivamente em decisões financeiras conscientes. Estas estratégias são simples de implementar e podem trazer resultados significativos a curto e longo prazo. Aqui estão algumas das mais eficazes. A regra das 24 horas. A regra das 24 horas é uma das técnicas mais populares para evitar compras impulsivas. Sempre que sentir o desejo de comprar algo não planejado, espere 24 horas antes de tomar a decisão. Durante esse tempo, reflita sobre a real necessidade do item e como ele se encaixa em suas prioridades financeiras. Como aplicar? Coloque o item em uma lista temporária e volte a ela no dia seguinte. Muitas vezes, você perceberá que o desejo de compra desapareceu. Benefício: essa pausa ajuda a diferenciar desejos passageiros de necessidades reais, reduzindo gastos desnecessários. Identifique suas prioridades financeiras. Ter clareza sobre suas metas financeiras é fundamental para evitar desvios. Quando você sabe exatamente o que está economizando ou investindo, fica mais fácil resistir a compras emocionais. Dica prática: crie uma lista de objetivos financeiros, como quitar dívidas, montar uma reserva de emergência ou economizar para uma viagem. Impacto emocional: quando suas prioridades estão claras, cada decisão financeira ganha um propósito maior, diminuindo a tentação de gastar em coisas supérfluas. Mantenha um diário financeiro. Escrever suas entradas e saídas financeiras é uma ferramenta poderosa para identificar padrões de consumo. Como funciona? Sempre que gastar, registre o valor, o motivo e como você se sentiu antes e depois da compra. Isso ajuda a identificar gatilhos emocionais. Exemplo: você pode perceber que sempre compra coisas desnecessárias após um dia estressante no trabalho. Esse padrão pode ser trabalhado diretamente. Benefício: um diário financeiro não apenas cria consciência, mas também oferece dados concretos para tomar decisões mais informadas. Faça revisões regulares do orçamento. Criar e revisar um orçamento é essencial para manter o controle financeiro. Como fazer? Divida suas despesas em categorias: necessidades, desejos, poupança e investimentos, e defina limites claros para cada uma. Revisão mensal: analise onde você gastou mais e ajuste seus hábitos conforme necessário. Benefício: essa prática aumenta a disciplina financeira e permite identificar áreas onde é possível economizar. Reduza o impacto da pressão social. Grande parte do consumo impulsivo está ligada à tentativa de acompanhar amigos ou influenciadores nas redes sociais. Dica prática: reduza o tempo em redes sociais ou use aplicativos que limitam o tempo de uso. Siga perfis que promovam educação financeira e inspirações reais. Impacto: isso diminui a sensação de comparação constante, permitindo que você tome decisões mais alinhadas aos seus valores e prioridades.
Planeje pequenos prazeres. Evitar o consumo impulsivo não significa eliminar toda a diversão. Planejar pequenos gastos para momentos específicos pode ajudar a manter o equilíbrio entre controle e satisfação. Exemplo: estabeleça um valor mensal para gastar com algo que você gosta, como sair com amigos ou comprar algo especial. Benefício: isso evita o sentimento de privação, que muitas vezes leva a gastos excessivos no futuro. Substitua o hábito de comprar por outras atividades. Sempre que sentir o impulso de gastar, busque alternativas que também ofereçam uma sensação de alívio ou realização. Exemplo: em vez de ir às compras após um dia estressante, tente praticar exercícios, meditar ou ligar para um amigo. Benefício: essas práticas criam uma válvula de escape saudável para suas emoções. Automatize suas finanças. Uma das formas mais eficazes de evitar gastos impulsivos é garantir que o dinheiro esteja sendo direcionado automaticamente para suas metas financeiras. Como fazer? Configure transferências automáticas para uma conta poupança ou investimentos logo após o recebimento do salário. Impacto: com menos dinheiro disponível para gastos imediatos, você se protege de decisões impulsivas. Essas estratégias funcionam melhor quando combinadas com uma abordagem consciente e consistente. Elas ajudam a criar hábitos financeiros mais saudáveis e proporcionam mais segurança emocional e estabilidade financeira. No próximo capítulo, exploraremos como estabelecer metas financeiras claras e como elas podem atuar como bússolas para guiar suas decisões de forma positiva. Metas financeiras claras são a base de uma vida financeira bem-sucedida. Quando você tem objetivos concretos, cada decisão financeira ganha um propósito maior, ajudando a evitar gastos impulsivos e a manter o foco no que realmente importa. Neste capítulo, vamos explorar como definir metas financeiras de curto e longo prazo e como elas podem ser uma ferramenta poderosa para o controle emocional. A importância de metas financeiras. Metas financeiras não são apenas números em um papel. Elas representam o futuro que você deseja construir. Elas fornecem direção e motivação, ajudando você a tomar decisões mais conscientes. Sem metas, é fácil gastar impulsivamente, pois não há um senso de prioridade ou propósito maior para o uso do dinheiro. Exemplo: imagine que você deseja economizar R$ 10.000 para uma viagem internacional. Cada vez que surge a vontade de gastar em algo desnecessário, você pode lembrar-se dessa meta e avaliar se vale a pena sacrificar esse sonho por um prazer momentâneo. Tipos de metas financeiras. Metas financeiras podem ser divididas em 3 categorias principais, com cada uma desempenhando um papel diferente no seu planejamento. Metas de curto prazo, 0 a 1 ano. Exemplo: economizar para um curso ou pagar uma pequena dívida. Essas metas oferecem recompensas rápidas, ajudando a criar motivação para objetivos maiores. Metas de médio prazo, 1 a 5 anos. Exemplo: comprar um carro, fazer uma viagem ou construir uma reserva de emergência. Elas exigem planejamento e consistência, mas ainda são alcançáveis dentro de um período razoável. Metas de longo prazo acima de 5 anos. Exemplo: comprar uma casa ou garantir sua aposentadoria. Essas metas são fundamentais para a estabilidade financeira e emocional no futuro. Como definir metas realistas? Definir metas que sejam atingíveis é essencial para evitar frustrações. Use o método SMART para garantir que suas metas sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Exemplo SMART. Em vez de dizer quero economizar dinheiro, defina: vou economizar R$ 200 por mês durante um ano para alcançar R$ 2.400 e iniciar minha reserva de emergência. A conexão emocional com as metas. Uma meta só é eficaz se você sentir uma conexão emocional com ela. Visualizar como alcançar o objetivo impactará sua vida é uma maneira poderosa de manter o foco. Prática: crie um quadro de visão financeira com imagens e frases que representem suas metas. Coloque-o em um lugar visível para lembrar-se diariamente de por que está economizando. Acompanhando o progresso. Monitorar o progresso é tão importante quanto estabelecer as metas. O acompanhamento mantém a motivação e permite ajustes ao longo do caminho. Ferramentas úteis. Planilhas financeiras para registrar seu avanço. Aplicativos que ajudam a monitorar economias e investimentos. Datas regulares para revisar seus resultados, como uma reunião financeira mensal consigo mesmo. Como metas reduzem o consumo impulsivo? Quando você tem metas claras, cada decisão financeira passa por um filtro de relevância. Isso ajuda a reduzir o consumo emocional,
pois você está mais consciente do impacto de cada gasto. Exemplo: se você está economizando para investir em um curso que melhorará sua carreira, a compra de um item não essencial parece muito menos atraente. Recompensando o esforço. Cumprir metas financeiras, especialmente as de longo prazo, exige disciplina. Para manter a motivação, é importante planejar pequenas recompensas ao longo do caminho. Exemplo: após alcançar uma meta de economia mensal, permita-se um pequeno mimo, como jantar fora ou comprar algo que você deseja há muito tempo, mas dentro do orçamento. Estabelecer metas financeiras é uma das formas mais eficazes de criar disciplina, reduzir o consumo emocional e garantir que suas decisões estejam alinhadas com os seus valores. No próximo capítulo, exploraremos histórias inspiradoras de pessoas que usaram essas estratégias para transformar suas vidas financeiras, mostrando que a mudança é possível para todos. Quando falamos sobre transformar a relação com o dinheiro e controlar o consumo emocional, a teoria é importante, mas nada é mais poderoso do que exemplos reais. Neste capítulo, vamos explorar histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram superar o ciclo do consumo impulsivo, mostrando que é possível reverter situações financeiras difíceis com estratégia e inteligência emocional. A história de Ana, de compradora impulsiva a planejadora financeira. Ana, de 27 anos, era conhecida entre os amigos como a rainha das promoções. Sempre que surgia uma oferta imperdível, ela não resistia, comprando roupas, acessórios e gadgets que muitas vezes nem usava. Aos poucos, os gastos começaram a pesar no orçamento, e as dívidas no cartão de crédito se acumularam. Tudo mudou quando Ana decidiu mapear seus gastos em um diário financeiro. Pela primeira vez, ela viu o quanto gastava em itens desnecessários. Com base nisso, ela estabeleceu metas de curto prazo, como pagar uma dívida específica em 6 meses, e adotou a regra das 24 horas para evitar novas compras impulsivas. Hoje, Ana compartilha que, além de ter eliminado suas dívidas, conseguiu economizar para um intercâmbio que sempre sonhou fazer. Sua história mostra que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Lucas e o impacto das redes sociais nas finanças. Lucas, um jovem de 24 anos, trabalhava como freelancer e estava sempre conectado às redes sociais. Ele se sentia pressionado a acompanhar o estilo de vida luxuoso que muitos influenciadores exibiam. Esse hábito levou a gastar com viagens caras e restaurantes badalados, mesmo que isso comprometesse seu orçamento. Ao perceber que sua saúde mental e financeira estavam sendo impactadas, Lucas tomou uma decisão drástica. Reduziu o tempo nas redes sociais e começou a seguir perfis focados em educação financeira. Ele também estabeleceu metas de médio prazo, como criar uma reserva de emergência. Com o tempo, Lucas não apenas recuperou o equilíbrio financeiro, mas também encontrou propósito em suas escolhas. Ele afirma que, ao alinhar suas metas com seus valores, deixou de ser controlado pelo que via online e passou a priorizar o que realmente importa. Beatriz e o poder das pequenas mudanças. Beatriz, de 30 anos, não tinha dívidas, mas vivia no limite do orçamento. Ela sempre achava que não tinha espaço para economizar, até que começou a revisar seus gastos mensais e percebeu que pequenas despesas acumuladas faziam toda a diferença. Ao adotar estratégias simples, como planejar compras e automatizar transferências para uma conta poupança, Beatriz conseguiu economizar uma quantia significativa em poucos meses. Ela usou essa economia inicial para investir em um curso profissionalizante que aumentou sua renda. Beatriz acredita que o segredo do sucesso está em começar pequeno, mas com consistência. Sua história é um lembrete de que não é necessário fazer mudanças radicais para alcançar grandes resultados. O impacto dessas histórias no controle emocional. Essas histórias têm um elemento em comum. Todas começam com um momento de reconhecimento e culminam em ações concretas que transformam tanto as finanças quanto o bem-estar emocional. Elas mostram que, ao identificar os padrões de consumo emocional e adotar estratégias práticas, qualquer pessoa pode mudar o rumo de sua vida financeira. No próximo capítulo, vamos reunir todas as estratégias apresentadas e propor um plano de ação para que você também possa aplicar essas lições no seu dia a dia, iniciando sua própria jornada de transformação financeira. Ao longo deste vídeo, exploramos como o consumo emocional pode se tornar uma armadilha perigosa para jovens adultos, impactando tanto as finanças quanto a saúde emocional. Também discutimos estratégias práticas para quebrar esse ciclo e construir uma base financeira sólida, desde o controle emocional até a definição de metas financeiras. Agora, é hora de recapitular os principais aprendizados e convidar você a tomar as rédeas da sua vida financeira. Recapitulando os principais pontos. Consumo emocional. Reconhecemos como as emoções,
como estresse e pressão social, podem levar a decisões financeiras impulsivas e prejudiciais. O ciclo emocional financeiro. Entendemos como as etapas de gasto, arrependimento e ansiedade financeira se repetem, criando o efeito bola de neve. Inteligência emocional. Vimos como desenvolver autoconsciência e autocontrole é essencial para lidar com os gatilhos emocionais que levam ao consumo impulsivo. Estratégias práticas. Apresentamos ferramentas como a regra das 24 horas, a criação de um diário financeiro e o uso de metas claras para orientar suas decisões financeiras. Histórias de transformação. Mostramos exemplos reais de pessoas que superaram o consumo emocional e mudaram suas vidas financeiras para melhor. A transformação prometida. Agora você sabe que controlar suas finanças vai além de planilhas ou cálculos matemáticos. Trata-se de entender suas emoções, identificar o que é realmente importante para você e alinhar suas decisões financeiras aos seus valores e metas. Quando você consegue esse equilíbrio, o dinheiro deixa de ser uma fonte de estresse e se torna uma ferramenta para alcançar seus sonhos. Imagine a satisfação de olhar para o futuro e perceber que você está no controle, livre de dívidas, com uma reserva financeira crescente e investindo em experiências que realmente trazem valor para a sua vida. Esse é o objetivo deste vídeo, mostrar que essa transformação está ao seu alcance. Inscreva-se no canal. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se para receber mais dicas sobre finanças, controle emocional e desenvolvimento pessoal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, dominar suas finanças começa com o domínio das suas emoções. A mudança não acontece da noite para o dia, mas com passos consistentes e determinação, você pode alcançar o equilíbrio e a liberdade financeira que deseja. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando como transformar sua vida financeira e emocional. Você merece essa transformação.